Graças a paz, queridos, amém? Para mim é uma alegria muito grande estar aqui nesta noite. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço ao irmão Fábio pelo convite. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Quando o irmão Fábio falou comigo semana passada para trazer uma mensagem aqui para os jovens na casa dele, eu fiquei pensando, o quanto é bom ser jovem e ter a oportunidade que vocês estão tendo hoje e que tem, nas suas vidas, na igreja, com os nossos pastores, os nossos líderes, porque a oportunidade que vocês estão tendo eu não tive, Eu lembro que quando eu era jovem, no dia de hoje eu não estava sentado para ouvir a palavra de Deus. Eu, quando tinha a idade de vocês, eu já estava procurando felicidade nas coisas do mundo, em farras, em bebedeiras. Ninguém nunca sentou para mim para falar do amor de Deus, Eu nunca tive oportunidade de ir a uma igreja para ouvir a palavra do Senhor. Eu até que frequentava a igreja, mas não tive ensinamento na igreja que eu frequentava, Eu saía da igreja e ia para os bares beber. E eu tinha justamente a idade de vocês, Graças a Deus, depois que passei a minha juventude, eu tive a oportunidade de conhecer o Senhor, porque a gente sabe que nunca é tarde, Por mais que nós passamos a nossa vida toda fazendo coisas erradas, pecando, fazendo coisas que desagradam a Deus, mas quando Deus tem um propósito na nossa vida, no tempo certo, no tempo de Deus, esse propósito chega, E aos 41 anos de idade, eu tive o prazer, tive a oportunidade de ter um encontro com o Senhor, E hoje eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, e sou grato a Deus também pela vida de vocês, que vocês continuem crescendo aí nos caminhos do Senhor, obedientes aos pais, aos pastores, e fazendo coisas que realmente agradam ao Senhor, amém? Eu fiquei pensando semana todinha, quando o irmão Fábio me convidou, o que trazer para vocês, Mas assim, eu tenho comigo que a gente não deve falar coisas para agradar a ninguém. A gente deve falar coisas que, principalmente na igreja, que chamem o crente ao arrependimento, que mostre o que é que Deus quer, o que é que Deus espera de nós, que mostre o que é que nós devemos fazer. Então Deus colocou no meu coração para falar com vocês sobre o pecado, Quem é que nunca pecou? Jesus, quando se encontrou com aquela mulher que os fariseus estavam querendo apedrejar, ele disse: aquele que nunca errou, que atire a primeira pedra, E todos nós sabemos que todos saíram, ninguém ficou para apedrejar a mulher. Então, queridos, isso quer dizer que todos nós somos pecadores e que nós precisamos da misericórdia do Senhor para nos livrar do pecado. Paulo, quando ele escreveu a sua carta a Timóteo, ele disse o seguinte: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior, Então, Timóteo, na época que recebeu essa orientação de Paulo, possivelmente ele tinha a idade de vocês, Timóteo era um jovem e Paulo já estava falando com ele sobre o pecado. E Paulo disse a ele que ele era o pior dos pecadores. Se Paulo, que foi um homem justo aos olhos de Deus, disse que era o pior dos pecadores, então quem somos nós para dizer que não temos pecado e que não necessitamos da misericórdia do Senhor? Então, queridos, eu queria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 3, para ler a palavra do Senhor.
Todo mundo achou? Gênesis capítulo 3. Vamos ficar em pé para a gente ler a palavra de Deus. A tentação de Eva e a queda do homem. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Disse a mulher, a serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo do bem e do mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, comeu do seu fruto, pegou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folha de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela virada do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Por acaso comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E ela disse: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias de tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher, Deus disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: portanto, deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e carnes também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto eres pó, e em pó te tornarás. Amém? Senhor Deus, obrigado, Pai, por esta palavra, que o Senhor venha falar com a gente grandemente nesta noite, Senhor. Derrama o Teu Espírito Santo sobre a nossa vida, Pai, para que nós possamos sair daqui fortalecidos e cheios da Tua palavra, Pai. Nós te pedimos tudo em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos ver nesta noite aqui como foi que o pecado entrou no mundo, né? Qual as consequências que o pecado teve para a humanidade, e também vamos ver quais foram os planos de Deus para livrar o homem do pecado. Vamos fazer uma meditação aqui desse capítulo de Gênesis. Depois nós vamos passar lá para a primeira carta de João, lá no Novo Testamento.
quando Deus criou o homem, né, nós sabemos que o homem não tinha pecado, né? No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, né? Deus estava ali no momento da criação com Jesus e o Espírito Santo. Era a Trindade que estava ali formando a criação mais perfeita de Deus, que foi o ser humano, né? Que foi criado à imagem e semelhança de Deus. No entanto, o inimigo das nossas almas, né, Satanás, ele quis destruir a criação de Deus, né? Ele por causa da sua soberba, né, quando ele era anjo de luz, ele quis ser maior que Deus, né? A Bíblia fala que ele queria ser maior que Deus, queria subir ao lugar mais alto do céu e ser semelhante ao Altíssimo, né? Ele queria ser maior que o seu Criador. Consequência disso, ele foi expulso do céu e ele veio, né, justamente para tentar o ser humano. E ele chegou no jardim do Éden, onde estava Eva, né, para tentar Eva a sair dos caminhos do Senhor. Satanás, quando chegou para Eva, na serpente, né, nós sabemos que a serpente ali era a incorporação do Satanás. Ele já chegou mentindo, né? Ele disse para Eva: é verdade que Deus disse que você não pode comer de nenhuma árvore do jardim? Na realidade, ele sabia que era uma única árvore que eles não podiam comer. Mas Satanás já chegou mentindo, dizendo que Deus tinha proibido eles comerem todos os frutos, né? Todas as árvores. E na realidade não foi assim que Deus disse. Deus proibiu eles comerem apenas de uma árvore, né? Que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Eva não teve discernimento na hora que a serpente chegou para ela com essa ideia, né? Se ela tivesse o espírito que Jesus Cristo teve, né, quando estava no deserto, e disse para Satanás que nem só de pão viverá o homem, né? Enfim, as respostas que Jesus deu para Satanás no deserto, que nós todos sabemos, Eva não teve essa sabedoria e ela caiu na lábia da serpente, né? Ela em vez de ter dito: não, nós não podemos comer de apenas um fruto, e desse nós não vamos comer, né? Nós temos a oportunidade de comer o que nós quisermos no jardim, mas um fruto o Senhor proibiu que nós comemos e nós não iremos comer dele. Mas ela deu ouvido a Satanás, né? Ela deu ouvido e disse a ele, né? Nós podemos comer de todos os frutos, né? Mas apenas de um, o fruto do conhecimento do bem e do mal, porque se nós comermos, nós morreremos. E a serpente, né, como era o animal mais astuto, como está escrito aqui na Bíblia, disse para ela: não, você não vai morrer, né? Ela quis dizer que Deus estava mentindo para o homem. Se você comer do fruto, simplesmente seus olhos vão se abrir e vocês vão ser igual a Deus, né? Vão ter conhecimento do bem e do mal, né? Então foi assim, meus queridos, que o diabo ele tentou, né, a mulher, que por sua vez, né, levou o fruto do seu marido, e dessa forma, né, o pecado entrou na vida do ser humano através da desobediência de Adão. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, 12, ele disse o seguinte: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, né? Todos pecaram. Paulo ainda disse que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Então, não existe, irmãos, nenhum homem que nasceu do relacionamento de um homem e uma mulher que não tenha pecado. O único ser humano que veio à terra que não teve pecado foi Jesus Cristo, porque Jesus, nós sabemos, ele foi concebido pelo Espírito Santo, né? Ele não é filho de José, filho de Maria, concebido pelo Espírito Santo, por isso ele não tinha pecado. Mas, tirando Jesus, todos nós somos pecadores, né? Por isso que Paulo disse que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E as consequências para o pecado
foram terríveis, né? Terríveis. A mais terrível consequência para o pecado foi a morte, né? Que nós vamos ver mais na frente. A primeira consequência para o pecado foi a separação do homem de Deus, né? Que está no versículo que nós lemos aqui, no versículo 8, né? Gênesis 3:8. Diz assim: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, né? Então quando Adão e Eva ouviram a voz de Deus que passeava pelo jardim, né? Isso era de praxe, todo final da tarde, né? Deus vinha para o jardim, passear no jardim e conversar com Adão e Eva, né? A relação de Deus com o homem, no início, era uma relação extraordinária, né? Você que foi, né, que hoje já está adolescente, que foi criança, sabe do amor que o seu pai e a sua mãe tinham com você quando era pequeno, né? Quando você era indefeso, né? Então, assim, da mesma forma, Deus agia com Adão, com o homem. O homem era a imagem e semelhança de Deus, mas era indefeso, né? Até porque a serpente chegou e seduziu o homem, né? Então o homem não tinha poderes para se defender sozinho. Por isso que Deus cuidava tão bem do homem. E quando Adão ouviu a voz de Deus, ele se escondeu de Deus, né? Será que foi porque ele estava nu, né? Que ele percebeu que estava nu? Será que foi com vergonha? Né? Eu acho que não. A gente sabe que o pecado separa o homem de Deus. Isaías, ele falou lá no livro, acho que é no capítulo 51, se eu não estou enganado, né, que as nossas iniquidades nos separam de Deus. Então, queridos, o pecado, ele nos separa de Deus. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Quando eles ouviram a voz do Senhor, eles se esconderam, se afastaram do Senhor. Então, nós sabemos que esse afastamento, essa separação do homem com Deus é uma consequência do pecado, né? Antes do pecado não existia essa separação. O homem, ele convivia literalmente com o Senhor. A segunda consequência do pecado que nós vemos aqui foi o conflito conjugal, né? Eu acho que a Bíblia relata aqui o primeiro conflito conjugal entre o casal. Quando Deus chegou para Adão e perguntou: você comeu do fruto que eu proibi? Foi o que Adão fez, acusou a mulher dele, né? A mulher que tu me deste por companheira me deu do fruto e eu comi. Então a gente percebe que a primeira desavença, né, do casamento, a primeira acusação aconteceu aqui, no Jardim do Éden. E justamente foi por causa do pecado, consequência do pecado, né? Outra acusação que nós vemos aqui, outra consequência, né, que nós vimos aqui do pecado, está no versículo. Amém, meu Deus. Versículo 14, a consequência para a serpente, para a mulher e para o homem, né? Vejam que o erro do homem, né, não trouxe consequência só para ele. Teve consequência para a serpente, teve consequência para a mulher e também teve consequência para Adão. No versículo 14, Deus disse à serpente: então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Lendo isso aqui, né, a gente entende que antes dessa tentação, a serpente ela não andava se rastejando pelo chão, né? Possivelmente ela era um animal que andava normal como todos os animais, todos os répteis, né? Mas depois que houve a tentação, que a serpente foi lá e seduziu Eva a comer do fruto,
Deus amaldiçoou a serpente e ela passou a se rastejar e comer pó da terra todos os dias da sua vida, né? Então, a consequência para a serpente foi justamente essa, né? De se rastejar pelo chão e de comer pó todos os dias de sua vida. Temos também a consequência para a mulher, né? Versículo 16. E a mulher, Deus disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, né? Quem é mulher sabe que a dor do parto é uma dor terrível, né? Eu não tenho nem como imaginar como é ruim, como dói, né, ter um filho, como é terrível, né? E a Bíblia vem nos dizer que essas dores que a mulher sente no parto é justamente consequência do pecado, né? Possivelmente, se não fosse o pecado, não sei, né, como seria, Deus que sabe. Mas a Bíblia vem nos dizer que as dores que a mulher sente no parto, as fortes dores, é justamente consequência do pecado, né? Para Adão, né, consequência, versículo 17. E a Adão disse Deus: portanto, destes ouvidos à tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, né? Então, queridos, antes do pecado, o homem não precisava trabalhar, né? Suar como a gente faz hoje. O irmão Fábio sabe como é duro passar o dia ali trabalhando com aquele pedreiro na mão, né? Então, assim, todo esse sofrimento que o homem tem hoje para trazer o sustento para a sua família, também é consequência do pecado, né? Se não fosse isso, nós possivelmente seríamos todos vegetarianos, vivíamos comendo só frutas, né, essas coisas, legumes, mas Deus castigou o homem a comer todos os dias do suor do seu rosto, né, até que volte o pó da terra, porque ele é pó e ao pó voltará. Queridos, agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia no primeiro livro de João. Vamos dar uma olhadinha lá o que foi que o apóstolo falou sobre o pecado, né? Sobre a confissão e perdão dos nossos pecados. João capítulo 1, a partir do versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, que não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo.
E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Amém? Amém. Irmãos, João escreveu essa carta para dar confiança ao crente, né, sobre a salvação. Né? João está querendo dizer que todos os nossos pecados são perdoados, né, apesar de todas as consequências que houve para o homem, né, dos pecados, e a pior consequência foi a morte espiritual. Né? Então João vem nos exortar que todos os nossos pecados são perdoados, né? Perdoados através de quem? Através de Cristo, né? João ele vem falar aqui no versículo 8, né? Que se nós dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos, né? Até porque nós já vimos na Bíblia que o apóstolo Paulo falou que todos nós somos pecadores, né? Todos somos pecadores. E aquele que disser que não tem pecado, ele é mentiroso. E João ele vem nos mostrar como é que nós temos o perdão dos nossos pecados, né? Como que nós teremos o nosso pecado perdoado. Vejamos aí no capítulo 1, versículo 9. Foi o que João disse: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, queridos, a gente vê que para que nós tenhamos o nosso pecado perdoado, nós temos que fazer o quê? Confessar, né? Temos que confessar os nossos pecados. E confessar a quem? Né? Confessar a Deus. Confessar a Deus. A gente vê por aí que tem pessoas que saem confessando o pecado a outro homem, né? A quem não tem poder para perdoar, mas a Bíblia nos ensina que os nossos pecados, para serem perdoados, eles precisam ser confessados a Deus, né? Não sou contra alguém chegar para o seu líder religioso e contar que cometeu um pecado, que está em pecado, né? Pedir oração para receber ajuda, mas para os nossos pecados serem perdoados, nós devemos confessá-los a Deus, né? Porque só Ele tem poder para nos livrar e perdoar os nossos pecados. João também vem nos ensinar, né, como é que nós devemos fazer para evitar o pecado. Não pecar é impossível, né? Até porque a nossa natureza ela é pecaminosa, né? Nós pecamos porque nós somos pecadores, né? Então nós já nascemos pecadores e deixar de pecar é impossível, mas nós devemos evitar o pecado. E João ele nos ensina aqui nesta carta o que nós devemos fazer para não pecar, né? Vejamos aqui no capítulo 2, versículo 1, foi que João falou: ó, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ou seja, essa orientação, essa exaltação que João está dando à igreja é para evitar a igreja de pecar. Não só essa carta, né, mas também toda a palavra de Deus, toda a Bíblia. Quando a gente lê a Bíblia, quando a gente tem conhecimento da palavra de Deus, quando a gente sabe o que é que Deus quer da nossa vida, a gente não cai no pecado, né? A gente sabe que é difícil. Nós convivemos num mundo onde o maligno ele chega todo dia na nossa frente, na nossa mente, mostrando coisas bonitas, né? O pecado ele não chega para a gente como uma fruta espinhosa, né? Sem engano, é quem pensa que o diabo chega para a gente de chifre, com rabo, né? Não é assim que o diabo chega. Ele chega de uma forma apetitosa, como era aquele fruto que Eva comeu. Então, assim, quando ele chega para a gente, é bonito, é apetitoso, né? É bom o pecado, é bom. Mas quando você tem a palavra de Deus, você resiste ao pecado, né? A palavra diz que nós devemos resistir ao diabo. E vejam o que foi que o salmista disse no Salmo 119.
guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Meditar na palavra de Deus de dia e de noite não significa que nós temos que ficar lendo a Bíblia 24 horas por dia, né? Não tem como fazer isso, até porque nós precisamos trabalhar, né? Precisamos nos alimentar, nos divertir. Meditar na palavra de Deus de dia e de noite é justamente guardar a palavra de Deus no coração, porque quando o pecado aparecer na sua frente, você vai lembrar da palavra do Senhor. Você vai lembrar que o pecado leva à morte, a morte eterna, né? Você vai lembrar que se você pecar, você pode morrer no pecado e pode não ter os seus pecados perdoados, perder a sua salvação. Então, meditar na palavra de Deus é isso, é você ter no seu coração a palavra guardada, para quando você se deparar com uma situação de pecado, você lembrar, né, que você tem um Deus, que esse Deus, ele condena o pecado, né? Deus, ele não condena o pecador, Deus condena o pecado, né? Deus nos ama, ele quer que todos nós se salvem, né? Mas para isso nós temos que querer, nós temos que saber justamente o que Deus quer para a nossa vida. E como é que nós sabemos disso? Lendo a Bíblia, né? Se você não lê a Bíblia, irmão, se você não tiver conhecimento do que está escrito nesse livro, você não vai ter como resistir ao diabo, resistir ao pecado, né? Porque quando ele chega para você, ele chega de uma forma inocente, né? Chega de uma forma como chegou para Eva: vá comer do fruto, você não vai morrer, né? Você não vai morrer, você vai abrir, você vai ter sabedoria, vai ter os seus olhos abertos, vai ser igual ao Altíssimo. E quem é que não quer ser igual a Deus, né? Todos nós queremos ser igual a Deus, né? Mas tem coisas que são atributos exclusivos de Deus, né? Não nos cabe usurpar essas coisas de Deus. Nem Cristo quis, né? Nem Cristo quis usurpar as coisas que eram de Deus. Ele quis as coisas dele, e nós devemos querer as nossas coisas. Aquilo que é nosso, né, é nosso. Aquilo que é de Deus é de Deus. O próprio Jesus disse, né? Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Então, para que nós possamos, querido, nos livrar dessa tentação do inimigo, o que nós devemos fazer é ter a palavra de Deus no nosso coração. Foi isso que o salmista disse, né? Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. João vem nos ensinar também essa carta como quem é que nos liberta do pecado, né? Veja o capítulo 2, no versículo 1 ainda. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo, né? Então, quem nos liberta do pecado, queridos, é só Jesus, né? Não existe outra forma de nós sermos libertos do pecado, a não ser através da pessoa de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é o único intercessor que existe entre nós e Deus, né? Quando Jesus morreu, quando o véu do templo foi rasgado, aquilo significa que não precisa mais de intercessão, né? Era o sacerdote que levava os nossos pecados para o lugar santo dos santos, né? Mas quando o véu se rasga, nós passamos a ter livre acesso a Deus. Nós não precisamos de ninguém, né? Nem de santo, nem de Paulo, nem de João, né? Nem de nada. Nós precisamos de Jesus, e nós temos livre acesso a Jesus, né? Todos nós sabemos como ter esse acesso a Jesus. Não precisa de outro intercessor. A Bíblia vai dizer que Jesus é o nosso advogado, né? Hoje Jesus, ele é o nosso advogado, mas amanhã, né, no futuro bem próximo, ele vai deixar de ser advogado e ele vai ser o nosso juiz. Então é bom, né, que nós hoje estamos tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, né? Aceitemos Jesus como nosso advogado, né? Porque amanhã ele vai ser o seu juiz, ele vai ser o meu juiz. E quando ele for juiz, ele não vai mais defender, né? Ele vai julgar. Ele vai julgar e você será julgado por tudo aquilo que você fez, né? Ele vai
julgar e não vai ter mais nenhum advogado para defender você. Você vai chegar diante do tribunal do jeito que você está. Não tem mais advogado. É só juiz, é só condenação. Eu fico imaginando como será, né, essa questão do céu hoje. Hoje aqui na Terra existem os tribunais, né? Nós sabemos que tem os tribunais, tem um acusado, né? Uma pessoa que está sendo acusada, tem um promotor que está ali acusando a pessoa, tem um advogado que defende a pessoa e tem um juiz para condenar, né? Tem um réu, tem um promotor que acusa, tem um advogado para defender e tem um juiz para condenar. Vocês sabiam que no céu é do mesmo jeito? Tem um réu, que sou eu e é você. Tem um advogado, que é Jesus Cristo, que está hoje lá intercedendo por nós. Tem o diabo, que é o nosso acusador, o promotor que está nos acusando. E tem Deus, que é o juiz, né? E se Jesus não estiver lhe defendendo, Satanás vai lhe acusar e você vai ser condenado pelo seu pecado, pelo seu erro. Não tem outra forma de você não ser defendido da justiça de Deus, se não for através de Jesus Cristo como seu advogado. Veja o que foi que Jesus falou para Paulo, não é? Para Paulo não, para Pedro, no Evangelho de Lucas. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Veja que como é forte isso aqui, né? Pedro já estava andando com Jesus há muito tempo, mas ainda não era convertido. Pedro não era convertido ainda quando Jesus falou isso para ele. Jesus disse: tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. A gente aprende com isso aqui, meus queridos, que muitas vezes, né, nós estamos no caminho, né, da igreja, ali, da igreja todo domingo, mas nós ainda não somos convertidos, né? A gente só se converte quando a gente tem realmente um encontro poderoso com o Senhor. Porque Pedro, ele andou com Jesus o tempo todo, ele se ofereceu a morrer por Jesus, ele disse que ia com Jesus para onde Jesus fosse, né? Ele queria impedir que Jesus fosse crucificado, mas ainda não estava convertido. A gente entende que Pedro só se converteu quando ele negou Jesus por 3 vezes, naquela noite da crucificação, né? Que Jesus, quando olhou para ele lembrou do que Jesus disse: ainda antes que o galo cante, tu me negarás por 3 vezes. Quando ele lembrou disso, a Bíblia fala que Pedro chorou amargamente, né? E alguns estudiosos da Bíblia dizem que ali foi onde aconteceu a conversão de Pedro, né? Então, nós devemos ter bastante cuidado, né, com os nossos atos, com as nossas atitudes, porque o fato de nós estarmos indo na igreja todo domingo, nas quartas-feiras, né, nos cultos, não quer dizer que nós somos convertidos, né? Nós somos convertidos quando nós realmente temos um encontro verdadeiro com Deus e passamos a fazer tudo aquilo que agrada a Deus, né? Tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo que faz bem ao mundo, né? Tudo que agrada ao mundo, nós devemos esquecer. Porque não adianta você querer fazer as coisas para agradar o mundo, né? Nós temos que fazer as coisas para agradar a Deus, só a Deus, porque as coisas do mundo são passageiras, né? E as coisas do mundo desagradam os olhos do Senhor. Muitas vezes nós, para agradar alguém próximo da gente, da nossa família mesmo, a gente faz alguma coisa que pensa ser inocente, né? Como comer um simples fruto, né? O que é que tem comer um fruto, né? O que é que tem dizer assim: diga que eu não estou. Alguém chama, né? Diga que eu não estou. Diga que eu estou dormindo, né? Está errado isso? É inocente dizer: diga que eu não estou? É inocente, né? Às vezes a pessoa está doente, não quer receber, e diz: o filho, diga que eu não estou. É uma coisa totalmente inocente, mas é errado, né? A nossa vida, ela é feita de pequenas coisas, né? Então são essas pequenas coisas que formam o nosso caráter. Às vezes você mente um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? Vai aumentando a sua mentira,
E quando você dá fé, você está totalmente afastado do Senhor, né? Porque muitas vezes a gente precisa contar uma mentira para se livrar de outra, né? Você vai inventando mentiras após mentiras, erros após erros, para se livrar de outros erros. E quando você dá fé, você está no buraco, né? O que aconteceu com Davi? Davi, acho que todos vocês conhecem a história. Ele desejou, né, a mulher de um servo dele, e quando ele a teve, e a mulher engravidou, ele fez de tudo para ninguém saber, né? Fez matando, mandando o rapaz ir para frente da guerra sem proteção nenhuma para morrer. Quis que ele voltasse para casa, deu bebida a ele, ficou embriagado para ele ir para casa, para ver se ele dormia com a mulher e ela engravidava, para mostrar que o filho era dele, mas não teve jeito. Então Davi ele foi fazendo erros após erros para justificar o seu primeiro erro, né? E não teve jeito. Morreu o rapaz lá, né? Morreu o filho dele em consequência do seu pecado, e enfim, ele só se libertou disso quando ele realmente recebeu a presença de um profeta do Senhor, né, o profeta Natan, que conversou com ele e mostrou que ele estava errado, né? Foi quando ele aquebrantou o coração, viu que estava errado, se arrependeu, pediu perdão ao Senhor, o Senhor perdoou, né? Nós não podemos, em hipótese alguma, duvidar da salvação de Davi, né? Mas o pecado dele trouxe consequências gravíssimas para todos que estavam ao redor dele, assim como os nossos pecados também, né? Os nossos pecados não têm consequência só para nós, tem consequência para todo mundo, principalmente para as pessoas que nos amam, né? Irmão Fábio, quando era um pecador não convertido, porque hoje ele é um pecador convertido, né? O pecado dele desagradava o filho dele que estava na igreja já, queria que ele fosse para a igreja, né? E ele não ia. Eu, quando era um pecador não convertido, desagradava a minha esposa, que tinha vontade de ir para a igreja, eu não ia com ela, né? Porque eu não gostava do pastor, não gostava do crente, né? Então, assim, os nossos pecados, ele afeta a todos que estão ao nosso redor, né? Os nossos pais, os nossos filhos, os nossos amigos, e nós sabemos que tudo isso desagrada ao Senhor, né? Para nós nos livrarmos dessas coisas, só tem um caminho, né? E esse caminho é Jesus Cristo, né? Todos vocês têm conhecimento porque o nosso pastor ensina, né? O caminho para a salvação é Jesus Cristo. No livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, Paulo diz, né? Que por um só homem entrou o pecado no mundo. Mas no versículo 19 ele vai dizer o seguinte: porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. E quem é esse um só? Né? É o que nós vemos falando dele aqui durante esta noite, Jesus Cristo. Pela obediência de Jesus Cristo, todos nós nos tornamos justos, né? Nós não temos condições de sermos justos diante de Deus, diante da nossa condição miserável de pecador. Nós não temos. A nossa justificação é através de Cristo, né? Tudo que era bom de Cristo na cruz do Calvário passou para nós, né? E tudo que não prestava de nós na cruz passou para Cristo, né? É a chamada troca do Calvário. Cristo no Calvário levou as nossas dores, as nossas enfermidades, né? As nossas iniquidades, os nossos pecados. E em troca, nós recebemos todas as bênçãos celestiais que eram exclusivas dele, exclusivas de Cristo, né? E Deus nos deu essas bênçãos na cruz do Calvário. Existiu ali uma troca. Essa troca só beneficiou o homem, só a mim e a você, né? Cristo, ele se fez pecador na cruz, né? Ele virou ali uma coisa que ele não era, né? Ele foi ser ali o que nós éramos, para nós sermos o que nós não éramos, né? Ele foi ser miserável para nós sermos justos. E a gente fica triste porque tem muita gente que hoje não aceita, né, essa troca, não aceita e ainda blasfema, né, dizendo que não existiu. Tem pessoas que nem acreditam que Cristo veio ao mundo, né? Lamentável, mas realmente ainda existe.
Eu queria concluir, queridos, aqui para a gente, né? Não me olha, né? Diz aqui uma citação que eu li no livro da apóstola Valdice, né? Aquela cruz era nossa. A cruz de Cristo ela era nossa. Mas Ele tomou o nosso lugar. Né? Como eu falei, houve a troca no Calvário, na cruz. Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, as nossas dores, né? E nós recebemos todas as bênçãos celestiais que eram exclusivas de Jesus, nós recebemos nessa troca na cruz do Calvário. Será que eu e você poderíamos vencer o pecado? Será que nós conseguimos cumprir a lei? Se fosse através da lei, não matarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, né? Ama teu próximo como a ti mesmo, ama a Deus sobre todas as coisas. Será que nós conseguíamos? Quem é que é capaz aqui de dar a vida pelo seu irmão? Nenhum de nós, né? Nenhum de nós é capaz de dar a vida pelo irmão. E você amar o seu irmão como a si mesmo, é você querer para o seu irmão o que você queria para você, né? Então, numa hora assim de uma batalha terrível, se você tivesse que escolher entre você e o seu irmão, você escolheria quem? Obviamente escolheria você, né? Eu escolheria a minha pessoa, né? Então, assim, se fosse pelos nossos próprios esforços, pela nossa própria vontade, nenhum de nós alcançaria a salvação. Nenhum de nós, né? A nossa sorte é que a salvação não é pelas obras, né? A nossa sorte é que a salvação é pela fé. Pela fé em quem? Em Cristo Jesus, né? Se você não tiver fé em Cristo, se você não aceitar esse sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário, não é? Uma pessoa que era Deus, morava no céu com o Pai, né? Não é. Se dispôs a vir para a terra, encarnar, né? Nasceu de uma mulher para livrar do pecado pessoas que não mereciam, né? Porque eu não merecia, irmão Fábio não merecia, ninguém merecia, né? Ninguém merecia, mas Cristo ele se dispôs a fazer isso, justamente para cumprir a vontade de Deus, né? Porque a vontade de Deus é que todos nós tenhamos salvação, né? Deus não fez o homem para passar a eternidade queimando no fogo, não fez, né? A Bíblia diz que o inferno foi feito para o diabo e para os seus anjos, né? Então, só vai para o inferno quem for o diabo, os seus anjos e aqueles que quiserem ir, porque o que não quiser tem como não ir, né? É só aceitar Jesus como Salvador da sua vida, como Senhor e Salvador, porque o inferno não é para nós, o inferno é para o diabo, né? O nosso lugar é no céu, com Jesus, né, na Cidade Santa, e nós devemos nos preparar aqui na terra para estar com Ele, né? Depois que nós partirmos daqui, não tem mais jeito. Se você partiu salvo, você vai ser salvo. Se você partiu perdido, você vai ser perdido, né? Não existe salvação após a morte. Após a morte é a sentença, né? É um lado ou outro, não tem mais o que fazer. Depois que nós morrermos, vem o juízo de Deus, né? Ou o céu ou o inferno. Temos que escolher aqui, amém? Amém.